Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como mulheres têm sucesso na sua vida executivo e materno profissional. Eu sou a Karen Miura, atuo há 25 anos como conselheira de empresas no mundo corporativo, no mundo dos negócios, ao mesmo tempo em que eu materno 5 filhos. E isso fez com que eu ouvisse durante a minha trajetória sempre a pergunta: como você consegue? E assim nasceu esse podcast, para que eu mostre a vocês como muitas outras mulheres também conseguem. E hoje aqui comigo eu tenho a alegria de receber uma mulher inspiradora, multifacetada e extremamente relevante no cenário da comunicação e do empreendedorismo feminino, inclusive. A nossa convidada é Gisele Soardi. Ela é especialista em comunicação, fundadora do movimento Mulher Palestrante, proprietária da editora Soardi, além de sócia na Smart Key Travel. Uma mulher que transforma histórias em vozes, ideias em livros e sonhos em projetos reais. E eu posso confirmar. Gisele, seja muito bem-vinda. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, participando dessa gravação com você em Orlando, mais ainda, um movimento seu internacional, que é muito importante, e tenho certeza que nosso bate-papo vai ser incrível. Gi, eu não vou conseguir chamar ela de Gisele o episódio inteiro, porque nem é assim que eu me refiro a ela diariamente. Gi, comunicação, eu acho que é a arte do século. É o grande desafio, é o que leva nações a guerrearem ou estarem em paz. E não só nações, negócios, relações entre sócios, relações familiares, casamentos, casais, comunicação entre pais e filhos. Em que momento da sua trajetória você percebeu, assim, que a comunicação era, assim, a parte central na sua vida? Eu posso te dizer que eu descobri que a comunicação era fundamental para eu ter crescimento pessoal e profissional em 2010, que foi quando eu tive o Felipe, que hoje está com 15 anos, já partindo aqui para esse ano de 2026, no momento que nós estamos gravando aqui, partindo para os 16. Mas, desde sempre, eu fui muito tagarela. E eu acho que já iniciando essa conversa sobre esse tema é tão importante, porque eu tentava fazer vários projetos, e não só projetos de falar para as pessoas, mas a comunicação interna, que é legal da gente falar, porque muito do que a gente coloca para fora é o que tem dentro de nós. Então, a nossa comunicação é muito importante externa, mas interna. E eu via que muitos projetos não aconteciam. E foi quando eu entendi que eu precisava estudar mais sobre comunicação assertiva, que eu acredito que é um tema tão importante. E por que eu digo que foi no momento em que meu filho nasceu? Porque nasceu uma mãe, nasceu uma empreendedora, nasceu uma pessoa que queria ter tempo para estar com o filho, ter liberdade, liberdade geográfica, liberdade de tempo, e foi quando eu fui buscar qual era a soft skill que eu precisava melhorar. E aí foi assim que nasceu a comunicadora Gisele, mas na verdade, lá desde pequenininha ela já existia, mas ela não era assertiva. Sensacional. Nessa trajetória dessa descoberta, nesses últimos 15 anos, né? Desse filho que é uma graça, que eu tenho o prazer de conhecer, que tem a mesma idade da Rafa, da minha filha, teve algum desafio marcante que te fez quase desistir? Porque essa arte, gente, é uma arte muito complexa. E eu tenho certeza que muitos desafios devem ter surgido. O principal desafio foi quando eu comecei a entender mais do que era comunicação e estudar mais. E não foi assim, algo que falou para mim, não vai mais acontecer isso que você quer. Não. Foi quando eu entendi que eu precisava estudar muito. E aí eu olhei para aquilo tudo e pensei, aonde que eu vou colocar isso dentro da minha agenda, dentro da minha programação? Só que com estratégia, e daí tem um ponto muito importante que as pessoas precisam estudar cada vez mais, que é a inteligência emocional. E foi aí que, para a gente conseguir ter inteligência emocional, para se conseguir comunicar melhor, para conseguir melhorar os relacionamentos interpessoais. Então, eu vou te dizer que não foi assim, não tive um ponto, uma situação que eu possa te falar, isso aqui ia me travar, ou então isso aqui foi desafiador. Mas eu penso que foi um processo que a Gisele, em 2010, quando se tornou empreendedora, até 2015. Então, foram 5 anos onde, aos trancos e barrancos, eu fui entendendo o que era ser empreendedora. Era um tempo que eu precisava estudar para ser empreendedora, mas eu não tinha tanto tempo, porque meu filho era pequeno, e eu fui estudar, sabe aonde? Aonde nós estamos aqui nesse momento? No YouTube. Sensacional! A minha escola. Veja, o YouTube é muito conhecimento. Eu me nutro do YouTube bastante também hoje em dia.
E eu acho que a grande diferença dele é de que a gente tem um acesso múltiplo, né? Conteúdo bom, conteúdo ruim, enfim. Eu acho que essa seleção, ela é natural. Inclusive, quero que vocês sigam o canal, curtam esse episódio, porque nós já estamos passando de mais de 20 mil seguidores nesse momento, que vocês estarão assistindo a esse episódio provavelmente. E é esse apoio que faz com que a gente continue produzindo conteúdos bons aqui nessa plataforma, inclusive. E quando a gente fala de conteúdos bons, você trouxe uma boa um bom sinal, né, do que pode influenciar na comunicação, que é a inteligência emocional. Então, isso significa dizer que o que a gente tem dentro, né, o que constituiu a gente até aqui, a nossa história pessoal, influencia na nossa maneira de comunicar. É isso? Sim, influencia. E, ao mesmo tempo, a história pessoal de que as pessoas pensam assim, o que aconteceu comigo na semana passada, ou então um projeto que não deu certo no mês passado, não. Toda a nossa trajetória está dentro de nós. E, ao mesmo tempo, quando a gente comunica para as pessoas, o pensamento que a gente faz, seja de preparar uma frase, seja de entender um assunto e falar assim, nossa, eu quero falar sobre isso com essa pessoa, ou uma comunicação mais agressiva que você acaba vendo, ou então uma comunicação mais tranquila, mais mansa, o que realmente faz sentido? E nesse ponto que é importante a gente tocar, porque se a gente começa a estudar sobre comunicação e ter essa inteligência emocional, você começa a ver que você não precisa falar tudo para todos e, ao mesmo tempo, você fala o que é estratégico. Então, falar pouco é falar bastante. Olha que doido é isso que eu tô falando. Falar pouco é falar bastante, no sentido de falar pouco, mas falar o que é estratégico e o que vai ser eficiente. Porque muita gente só fala, fala, fala. Literalmente, a palavra matraca é uma matraca e não consegue fazer acontecer. Então, como elas conseguem? Como que a Karen consegue? Como que a Gisele consegue? Como que muitas mulheres passaram por aqui conseguem? Porque muitas delas conseguem ter essa assertividade de fazer o que tem que ser feito e também falar e fazer, e não só falar. Isso é tão importante porque o falar e o fazer, ele vem da ação, né? Esse movimento de ação, para você tê-lo, você tem que ser protagonista daquilo que você faz. E pelo que você está, né, nos comunicando, nos ensinando, a comunicação, ela vem do que você põe para fora o que você tem dentro, né? Então, ela vem da sua história, ela vem da sua essência. Isso faz com que, se você realmente calcar toda a sua comunicação naquilo que você se torna autêntica. E quando eu vejo o seu projeto Mulher Palestrante, é esse lugar da descoberta dessa autenticidade que eu me vejo e que eu vejo muitas mulheres ali. Isso é muito mais do que um projeto, é um movimento. Conta como ele nasceu. O Mulher Palestrante, ele nasceu de um sonho de quando eu estava sentada, assim como você, entrevistando pessoas na televisão. Eu atendia muitas mulheres, eu tinha um programa feminino, diário, ao vivo ali, e eu atendia muitas mulheres entrevistando elas. Então, eu atendia como apresentadora. Só que não era meu momento de fala, era o meu momento de entrevistar e não dar a minha opinião sobre aquele assunto. Eu estava perguntando para outra pessoa, entrevistando. E eu comecei a conhecer muitas histórias de mulheres. E comecei a ver que muitas estavam ali desesperadas atrás das câmeras, esperando chegar a hora, ou então chegava na hora, travava, ou ficava nervosa. E eu comecei a ver que elas tinham muito mais para explorar e muito mais para crescer. E foi quando ali foi o meu laboratório. Então, o tempo que eu fiquei ao vivo, eu digo que 2 anos ao vivo diariamente, foi o meu principal laboratório. Para conhecer qual era o meu público, o que eu queria, qual era o meu propósito e o que eu queria de futuro. Então, isso foi a minha base. Eu tenho vários projetos, né? Tenho as empresas, mas o Mulher Palestrante é o meu xodó. Por quê? Porque eu também treino homens, mas treinar a mulher, porque ao mesmo tempo que elas se inspiram em mim, eu vejo que muitas têm muito potencial, mas elas ficam com uma barreira que parece grande, mas ela é invisível. Por quê? Primeiro, porque eu estou aqui sentada com essa responsabilidade de uma profissional, né, que em frente às câmeras de televisão fazia exatamente o papel que eu estou me arriscando a fazer aqui, só para poder trazer a história dela para nós. Mas por que as pessoas têm tanto esse desafio de se comunicar e falar? É uma trava do que está interno? É uma trava de ter algo interno, mas principalmente o medo da exposição e muito mais, falando de mulheres, o medo do julgamento.
Então, estou aqui gravando. E não é só a preocupação do que eu estou falando. Não estou falando da Gisele, que eu não tenho essa trava. E nem você, por isso que você está aqui e tem tanto sucesso com tudo que você faz ligado à apresentadora. Porque você é uma comunicadora nata. Mas, a gente falando de mulheres, ela está preocupada com... Será que as pessoas estão prestando atenção na roupa que ela está? Será que o cabelo... Muitas ficam preocupadas com coisas que são mínimas. Mas acontece. Parece bobeira, mas não. Será que o meu cabelo está certo? Será que as pessoas estão ouvindo o que eu estou falando ou elas estão prestando atenção no que eu estou trazendo de linguagem não verbal, que são os meus movimentos? Será que eu estou bem na foto? Será que eu não estou? São tantas preocupações que acaba deixando muitas mulheres inseguras. E mais, a aprovação. Então, medo de não ser aprovada. E aí acaba travando. Talvez isso tenha sido uma coletânea dos maiores erros que a gente pode cometer ao se expor e a palestrar e a falar, né? Se preocupar com coisas que talvez não seja o ideal. E o que a gente deveria, então, focar, treinar o nosso cérebro para focar nessa hora? Que é o que você provoca, talvez, nas suas mentoradas. Uma palavra que você falou que é bem importante, autenticidade. Então, quando eu sou autêntica, eu não fico querendo copiar outra pessoa. Então, tô olhando como a Karen senta, tô olhando o que a Karen faz, eu quero ser a Karen. E aí eu tento fazer, não fica igual. Não vai dar certo, você não tá sendo autêntica. Mas tentar acompanhar as pessoas nas redes sociais e o tempo todo você tentar fazer o que ela faz. Consequentemente, você não tem a mesma bagagem que ela, então você não vai falar da mesma coisa. Se nesse momento eu falo de comunicação, a Karen também tem conhecimento em comunicação, ela vai falar com a bagagem que ela tem. E assim, consequentemente, com outras pessoas. Quando a gente entende primeiro quem nós somos, o que nós estamos aqui nesse mundo fazendo, qual é a nossa principal missão, o que eu quero que as pessoas vejam de mim e o que eu quero que elas aprendam sobre mim. Então é muito mais sobre o outro do que sobre nós. Quando você começa a entender que você está aqui para servir as pessoas no mundo, é assim que Deus nos trouxe, é assim que Ele quer na nossa vida, ao mesmo tempo você começa a ver que o jeitinho que eu falar, aquela mulher que fala manso, que fala tranquilo, aquela que fala às vezes até errado, ou que fala muito alto, ela vai perfeicionando a comunicação dela, mas ela não deixa de ser ela com autenticidade. E aí ganha confiança. Sim, eu vejo brilho nos seus olhos quando você fala desse projeto. Que transformação você mais se emociona ao ver nas mulheres que passam pela Mulher Palestrante? A principal transformação é de que elas entenderem que elas conseguem melhorar principalmente o financeiro. E aí, se elas melhoram o financeiro, todas as outras áreas, as 12 áreas da vida dela, ou se a gente resumir em 7 áreas, melhoram. Por que melhora? Porque ela começa a ter mais confiança. E muitas vezes, as mulheres que são casadas, seus parceiros, às vezes não confiam no que elas têm de projetos. E elas olham para aquilo e falam, por que não confio? Porque ele não está enxergando. E quando elas começam a ter resultados financeiros, todas as outras áreas acabam tendo resultados também. Porque traz essa visão de que elas podem muito mais. E, consequentemente, é não parar. Então, cada vez melhorando mais, cada vez criando mais projetos e impactando o mundo. Então, por isso eu vejo de resultado e por isso que eu gosto tanto de fortalecer cada vez mais que nós podemos voar alto. Não só mulheres, é óbvio, mulheres, homens, mas se a gente tem um lar fortalecido, com a mulher sendo essa base, agora falando sobre empresa, se você, mulher, consegue liderar, é uma liderança dentro da sua empresa, se você consegue comunicar isso com leveza, você consegue seguir adiante com vários projetos. Me deu uma conexão com o tema que a gente tem, porque quando você fala, às vezes essas mulheres estão vendo o futuro ali na frente, os maridos ainda não estão. E elas conseguirem esse retorno financeiro com o que elas têm dentro dela é muito rico porque fortalece, ajuda a esclarecer esse cenário. Isso me diz muito sobre mulheres visionárias, porque acaba que elas, às vezes eu falo que é como se fosse a história do louco. O louco, às vezes, é só aquele que está vendo algo que você ainda não viu. Quando me perguntam o que é ser visionário, talvez seja isso. Você ter uma percepção de coisas que as outras pessoas, na média, ainda não tiveram. E nós temos um projeto, eu acho que o meu The Visionaries vai passar a se chamar Mulheres Visionárias. A gente tem um projeto juntas para quem quer ampliar um pouco essa sua capacidade de visão, né? Maximizar e deixar a sua visão um pouco mais visionária, um pouco mais extraordinária. Nos procurem, que a gente tem um projeto muito bacana também aqui nos Estados Unidos juntas, né? Sim. Mas além do Mulher Palestrante, que é muito mais do que um projeto, vocês já puderam perceber,
Eu também falei que ela é CEO, ela é uma publisher das Américas, a minha publisher, inclusive, e é dona da editora Soardi. Como surgiu a editora? A editora surgiu de uma consequência do que você estava falando de início ali de projeto do Mulher Palestrante, quando eu comecei com mulheres, publicando mulheres, porque primeiro eu me tornei apresentadora, depois me tornei escritora e comecei a entender que eu poderia dar voz para as mulheres em diferentes plataformas, como a fala, como a escrita e com a voz. E com a voz no sentido de estar em palcos, palestrar e tendo essa formação. E comecei com o primeiro livro em coautoria. Comecei com que eu inclusive lancei aqui em 2023, o primeiro. Então, para você ter ideia, falando de construção de editora, principalmente, o Instituto nasceu antes, daí veio a editora. Criei o meu, fiz o lançamento aqui. Depois fiz o Mulher Palestrante. E aí eu comecei a entender que ia se tornar um ecossistema. E que era só uma consequência eu colocar um título como editora, porque o Instituto já estava sendo isso, já estava tendo publicações apoiando com a parte de assessoria de imprensa no Brasil com várias pessoas, não ainda escritores, agora se tornaram escritores, e assim a gente foi crescendo. Só que a expansão veio em 2023, quando eu comecei a trazer as imersões para cá e comecei a trazer as pessoas para publicarem os livros aqui. Primeiro fazendo essa ponte aérea de trazer brasileiros que estavam no Brasil ainda para vir para cá só para lançar, não para morar. E foi quando a gente tomou a decisão de internacionalizar a nossa empresa para daí sim, em 2024, fincar a nossa bandeira aqui nos Estados Unidos, é onde nós estamos atualmente em Orlando, para trazer esse conhecimento para as pessoas de que nós poderíamos ser a sua editora, no caso, como nós somos com você. E veja uma palavra que você usou antes ali da autenticidade de volta dentro da editora, porque nós fomos buscando o que seria de autêntico o que a Gisele faz, é por isso que tem o sobrenome Soardi. Então, para trazer essa autenticidade e, ao mesmo tempo, para mostrar para as pessoas que nós não somos uma empresa, que nós só publicamos um livro e imprimimos palavras. Então, a gente sempre usa esse ditado de que nós não somos uma editora para imprimir palavras. Nossa missão é conquistar e realizar sonhos, e isso a gente vem fazendo, graças a Deus, com muito sucesso. Sensacional, e por isso ela se tornou a publisher das Américas, a minha publisher. Na sua opinião, Gisele, e eu tenho várias minhas em relação a isso, porque eu vivi essa experiência algumas vezes com você, eu já estou no meu 7º livro, então eu tenho um lugar de fala bem importante para dar uma opinião sobre esse tema. Mas eu quero a sua opinião. Por que escrever um livro ainda é um divisor de águas na vida profissional de muitas pessoas? Posicionamento, autoridade. E quando a gente fala de uma marca muito importante, a pessoa ela pode ser CEO de uma empresa, ela pode ter 20 anos de carreira, mas não é todos os dias que, em qualquer rede social que ela utilize, seja LinkedIn, YouTube, Instagram, enfim, onde ela utilize, não é todo dia que ela vai ficar contando toda a sua trajetória, contando o que ela faz, porque não é todo dia que você está abrindo um livro na rede social. Então, o livro, ele traz esse peso porque ser um escritor é ser um artista. E embora muitos brasileiros não saibam disso, os Estados Unidos é muito mais forte com relação a esse tema. Porque no Brasil, muitas vezes, tem escritores que conseguem se colocar numa posição de que se tornam autoridade por ser escritor, mas muitos ainda estão engatinhando. E é o nosso papel mostrar que sim, é um ponto de inflexão ali para trazer um novo posicionamento ser escritor. Mas, como qualquer projeto, vai do escritor saber o que fazer com aquilo. Porque é muito simples a pessoa falar assim, olha, estou aqui, quero a publisher das Américas, quero fazer a publicação de um livro, mas ela não dá continuidade. Porque a gente não tem um contrato de faço agora e fico a vida inteira com você, escritor. Mas a gente ensina o caminho. E esse ensinar o caminho acaba sendo o nosso diferencial. Quem sonha em escrever um livro e acha que não tem nada de extraordinário para contar, o que você fala para uma pessoa dessa? Todos nós temos o que ensinar. Então, tem gente que acha que não tem o que contar quando eu quero escrever a minha biografia. Óbvio, a pessoa pode pensar assim, mas o que essa pessoa vai querer comigo? Porque quem sou eu? A pessoa pode pensar, né? Eu não tenho tanta construção de carreira, ou então tanta parte pessoal, ou então eu ainda preciso melhorar muito, por que as pessoas vão me ouvir? E isso vale tanto para homem quanto para mulher. A síndrome da impostora é do impostor também, né? Isso mesmo. Só que o que acontece não é sobre nós, é sobre o outro.
quando você entende que escrever um livro não é sobre você. Sim, vai ser sobre você para a construção de carreira e posicionamento. Só que esse resultado só vai acontecer se você entender que o livro é para as pessoas. O seu livro pode passar por nações, pode passear por lugares que você talvez ainda não chegou, mas a sua história chegou. Quando eu falo até para os empresários, né, que expandir uma empresa não é expandir um CNPJ, é expandir quem é você no mundo. Eu vejo a mesma coisa sobre os livros. Talvez por isso eu tenha conectado tanto contigo. A Gi faz parte aí do meu ecossistema, né? Quando você vai chegar num país, seja dos Estados Unidos para o Brasil, quanto empresas brasileiras aqui nos Estados Unidos, eu digo que uma das principais formas é, de fato, você precisar comunicar quem você é ali naquele país, né? E que uma primeira possibilidade seria, de fato, você poder contar para aquele mercado que você está aterrissando o que você pensa, o que você faz. Então, eu de cara digo que quando eu olho qual é a diferença, né, de você ter a oportunidade de publicar um livro, não, especialmente aqui, especialmente em inglês, assim como eu tenho também, é um abre portas, né? É um tijolo de autoridade importante, mas mais do que isso, uma possibilidade, uma oportunidade de você contar de uma maneira revisada, robusta, concisa, né? Uma comunicação assertiva, de uma forma assertiva, para o que você veio. Acho que esse é o ponto. Mas você não para por aí. Você ainda, quando chegou aqui nos Estados Unidos, né, também se tornou sócia de um dos principais executivos aqui desse país e se tornou sócia da Smart Key Travel. Conta para nós como é que isso se conecta com a comunicação, com as experiências, né, com as jornadas e como é que nasceu agora a Smart Key Travel. Quando a gente fala de trazer experiências, trazer viagens, como eu contei que em 2023 eu comecei a trazer as imersões para cá, eu comecei a entender que era um cenário que a gente precisaria aprender muito mais. Esse é o primeiro ponto. Depois, quando nós começamos a vir com a estrutura de editora, estrutura de trazer a comunicação para as pessoas e mostrar que dá para se abrir portas, que dá para se fazer conexões poderosas e verdadeiras, que eu acho que esse é um ponto bem importante da comunicação, de uma comunicação verdadeira, foi quando a gente entendeu que existiria sim um caminho dentro do turismo, porque nós estamos numa região muito turística, as pessoas... Globalmente conhecida. Globalmente conhecida e ao mesmo tempo não só muito turística, mas é uma questão de que as pessoas querem investir aqui, sim, nessa área. Então, tendo uma visão de que muitos não é na minha rede social que eu falo sobre isso, muitos não entendem muito os meus bastidores, que falam assim, ué, de repente isso, de repente aquilo, não. Cada dia trabalhado nos bastidores que a gente olha, estuda bastante para ver qual é o cenário ideal para onde a gente canalizar nossas energias, volto a dizer, para onde eu coloco a minha comunicação assertiva, que reunião que eu faço, o que eu faço. E assim nasceu a Smart Key Travel, porque a gente sempre utilizava como projetos dentro do Instituto. A imersão mulher palestrante, a imersão tal, a imersão com tal pessoa, ia fazendo conexões. E com isso a gente consegue formar um grupo, onde os escritores vêm através da agência, eles participam se vêm com famílias, participam das imersões, eles participando das imersões, as crianças vão para o parque, então acaba trazendo essa parte também. As imersões dentro de parques, falando de imersão Disney, por exemplo, que dá para se fazer, existem várias formas de trabalhar a questão do turismo dentro da agência. Então, a gente só colocou um projeto com um nome, mas que, na verdade, tudo isso já está dentro do que nós fazemos há alguns anos. E, graças a Deus, tem dado certo. E falando 2026, mais ainda. E já contando um pouco de um próximo projeto, que, claro que essa gravação vai ao ar antes ou depois, não sei agora. Mas a gente tem um grande projeto agora no mês de março de 2026, que é um dos projetos com os bastidores da Smart Key já acontecendo, mais com você. Então, essa é uma das formas de mostrar que a Karen continua na jornada, começou conhecendo a Gisele, mas você continua na jornada como instituto, continua na jornada como cliente da agência, continua na jornada como editora. Como que a gente consegue continuar com esses clientes? E aqui vem mais uma questão de que quando você entende que você pode vender para o mesmo cliente várias vezes, você não precisa ficar correndo atrás. Tem várias coisas aqui que me encantam. Primeiro, se isso não é ser visionária, não sei o que é. Segundo, que quando você traz a questão das pessoas acham que aconteceu de repente, elas esquecem que existem uma coisa que chama intenção, né? Que é uma tecla que eu bato muito
e que eu sempre digo, não esqueça que a sua intenção de ter o seu futuro preferível, ele só vai ser preferível para você se você estiver fazendo ele para você. E para você, você se autoconhecer e você trabalhar a tua autenticidade, né? Você movimentar ações, ou seja, você ser protagonistas de acordo com o que você tem para você dentro de você. Só isso que vai fazer o seu futuro ser para você. E aí a gente se conecta em muitas pontas, de fato, inclusive nessa jornada que tem sido aí tão bacana e tão relevante com muitas mulheres, né? Só que empreender em múltiplas áreas, em diferentes, exige, e eu sei bem disso, né? Exige muito jogo de cintura. Como é que você equilibra esses universos? Colocando times para trabalhar, porque senão a gente não consegue estar aqui gravando e não ter alguém fazendo algo com a empresa parada, por exemplo. Por exemplo, eu que deixei meus filhos distraindo meu marido lá no Crayola e a Rafa organizando as coisas, brincadeira. É isso mesmo, por isso que a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Só que muitas vezes as pessoas só veem o palco, não veem os bastidores. Então a gente foi treinando pessoas, até hoje a gente treina, esse ano 2023 a gente está contratando muitas pessoas. Para quê? Para que a gente consiga olhar para outro cenário, falar assim, aqui eu também posso explorar. Então vamos deixar isso aqui rodando para outra coisa acontecer, vamos deixar isso aqui rodando para acontecer. Então essa visão acaba vindo de quanto nós temos uma comunicação assertiva, de não é dar ordem, mas colocar em ordem. Olha a diferença que tem isso. Total, não é dar ordem, é colocar em ordem os processos, né, dentro das empresas para que isso aconteça. Isso conecta com o motivo pelo qual, dentro dessa Journey The Visionaries, que a gente organizou em março, super robusta, para quem quiser saber mais, só nos procurar, a comunicação. Né? Foi esse o grande motivo, porque eu disse, Gi, para os empresários, para os executivos, para as empresas, para os projetos, o que eu percebo é que precisa existir uma linha central de comunicação, né, para que as pessoas comuniquem de uma forma assertiva tudo o que elas viveram aqui e todas as ideias visionárias que aqui elas vão criar. Qual é a habilidade da comunicação mais te ajudou como empresária? Para eles entenderem exatamente isso que eu estou falando, por que a comunicação eu coloquei como linha central, inclusive nessa viagem de Visionários? Escuta ativa. Para você poder ter visão, ter crescimento, quanto mais você ouvir e falar menos, você vai ter mais resultados. O que é escuta ativa? E foi assim quando eu te conheci, foi assim quando eu faço as reuniões. Eu primeiro ouço sobre a outra pessoa, primeiro ouço sobre o projeto que está vindo me apresentar, primeiro eu ouço para depois eu contar. Porque, volto a dizer, não é sobre nós, é sobre o que nós fazemos para os outros. Como negócios, como empresas. Então, a escuta ativa é o principal ponto. Porque quando eu entendo o que a pessoa precisa, eu vou falar estrategicamente, dentro do meu conhecimento, dentro do que eu posso realmente entregar, aquilo que ela precisa. E não contar uma enciclopédia de coisas que a pessoa vai falar, tá, então e por onde eu começo? Não. No seu caso, por isso, depois por isso. Mas a pessoa precisa, como você disse, enxergar. E para ela enxergar, se você consegue ter uma escuta ativa no início, seja de uma reunião, no início de uma construção de um projeto, você sabe realmente a expectativa dela. Porque trabalhar com expectativa não é fácil. Para qualquer segmento, em qualquer área, as pessoas precisam saber que todo mundo tem expectativas. Você tem uma expectativa quando convida alguém para ser entrevistado. Você tem uma expectativa quando você põe um vídeo no ar. Tudo é expectativa. Mas, para a gente conseguir... Como que eu consigo chegar para você e falar assim, olha, diminua suas expectativas sobre a minha entrevista. Diminui... Não existe como. Então, como que a gente controla isso? E aí eu vejo que esse é um ponto. E eu venho aprendendo com muitos empresários de sucesso, nos bastidores, fazendo mentorias estratégicas com empresários de sucesso. Para quê? Porque é nesse ponto que eu enxergo. Um deles que me inspira muito e que eu acompanho é o Flávio Augusto, que acredito que todos os brasileiros que ainda não conhecem devem conhecer, bilionário. E quando a gente fala de construção, ele sempre fala disso. Ouça mais as pessoas, ouça mais seus colaboradores, ouça mais as pessoas à sua volta. Produção, posso dar um spoiler do como eles conseguem? Que a gente vai fazer rodar aqui? Me aguardem. Para quem está nos ouvindo agora, qual é o primeiro passo, além da escutativa que você já nos deixou, para você se comunicar melhor? O primeiro passo é colocando para fora o que você tem de conhecimento, porque quanto mais você falar, você está treinando. E quanto mais você treinar, mais você vai vendo o que melhorar. E é óbvio que falando sobre o que... Mas então, treino por onde? Por onde eu começo? Qual é a minha expectativa de onde começar? O primeiro passo é buscando a Gisele Suardi. Brincadeira!
Eu ia falar agora como a gente faz para se conectar com a Gisele Soares no futuro. E a gente vai deixar todas as redes sociais dela. Mas antes disso, eu quero explorar contigo um ponto que para mulheres que são mães e que estão no Brasil nesse momento e que olham você aqui com todo esse sucesso, né? Com todo esse trabalho, projetos, essa vivência extraordinária que você está tendo e com o Fê. A tiracolo. Que, gente, as pessoas acham que a gente tem um filho de 15 anos, só que nós estamos num país novo, tudo é novo, tudo é diferente. A inscrição na escola, a matrícula é diferente, o material é outro, as matérias são outras, os amigos do seu filho, os quais eles não têm, são outros, né? Os dilemas serão outros, a alimentação é outra. Como é que você organizou a história agora da maternidade com o Felipe? Foi um brinde ao universo, porque foi ali que nasceu toda essa história que aqui estamos, né? Há 15 anos atrás. Agora, aqui nos Estados Unidos, conta como é que foi o landing da Gisele, a aterrissagem dessa família incrível que eu tenho o prazer de conhecer. Inclusive, beijo do marido da Gi. Eu posso dizer que foi a melhor transformação da nossa vida como família. Agora, eu falei um pouco dos negócios, mas agora falando também como família, porque uma coisa estrutura a outra. Foi o melhor momento e está sendo o melhor momento das nossas vidas estar aqui, porque foi quando a gente ficou muito mais próximo. E aí, foi Deus, eu até me emociono disso, porque foi Deus que colocou no momento certo a gente aqui. Já era um plano de futuro do Duda vir morar aqui nos Estados Unidos, isso antes da gente se conhecer há 20 anos atrás. E eu sempre dizia não. Então, eu acho que o primeiro ponto de falar como elas conseguem é que, e eu me emociono porque muitas mulheres acabam achando que a gente tem que rodar muito em muitos projetos. Mas eu já vivi esse papel de querer estar em muitos lugares e deixar a minha casa sozinha. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi como um novo capítulo na nossa vida. Todos juntos. Sim, quando eu cheguei aqui, era eu com o meu marido e com o meu filho. Eram os 3 parceiros, os 3 fazendo tudo, os 3 construindo uma nova casa, os 3 comprando... e os 3 comprando um tapete. Pense que coisa simples, não é uma coisa muito simples um tapete? Só que isso fez com que a gente se aproximasse de uma forma que eu imaginaria que nunca seria possível. Então, no momento mais importante da vida do Felipe, porque era um momento de transição, 15 anos, entrar na high school, o novo momento de vida dele. Então, era no momento certo, aconteceu no momento certo, e eu posso dizer que toda a transformação só aconteceu porque eu aceitei e respondi o chamado que Deus tinha na minha vida. Então, qualquer negócio, qualquer projeto, se a gente coloca Deus como dono do nosso negócio, e eu posso te dizer que foi a principal virada na minha vida, quando eu coloquei a minha família como também um pilar central, porque em muitos momentos a minha família não era o meu pilar central. Gi, isso para qualquer mulher que te escute é um divisor de águas. Porque quando você fala, imagina a gente fazendo tudo sozinho. Gente, aqui é tudo mesmo, porque aqui não tem rede de apoio. Nenhuma, nem de vez em quando. Então, quando você fala, a gente foi comprar o tapete, os 3, tentando achar um tapete, porque não é fácil, não é trivial. Eu desafio a primeira mulher que chega aqui a comprar um amaciante, a comprar um sabão de pó. Estávamos os 5 ontem no Publix, precisando comprar o sabão em pó. E eu falei, meu Deus, qual que era aquele que tinha o pods com os 2 juntos ao mesmo tempo para ir mais rápido na máquina? É isso, né? E se é possível aqui sem rede de apoio, é possível em qualquer lugar do mundo. Sim. E isso te torna, assim, um orgulho ainda maior para o nosso país, para todas as mulheres que estão lá e que, de repente, almejam, né, vir para cá. Quando eu comecei, há 2, 3 anos atrás, trazer empresas para cá e apoiar empresas daqui, né, para o Brasil, começou, na verdade, as daqui indo para lá e depois as de lá vindo para cá, um dos grandes questionamentos eram das esposas, como você. Então, a sua história me toca porque nós mulheres temos um peso muito importante de decisão dentro de um lar, né? E por vezes os homens têm essa possibilidade, essa vontade, né? Essa coragem, porque não tem aqui, às vezes, aquela outra parte de responsabilidade no lar. E as mulheres olham e falam, mas jamais eu vou para os Estados Unidos, porque lá não tem rede de apoio, lá eu não vou conseguir. Se aqui tá difícil a minha carreira, lá vai ser pior. Não é assim. Não é assim. Por incrível que pareça, o que eu mais tenho ouvido, e a escutativa me ensinou isso, me ensinou porque eu aprendi muito ouvindo todas vocês, mulheres aqui, é de que não é bem assim. O ano passado eu fiquei 40% do meu ano aqui nos Estados Unidos, né? Boa parte com as meninas aqui junto.
vivenciando um pouco, experienciando um pouco isso. E, de fato, eu percebi que a gente se une bem, porque não tem outra maneira, né? Stronger Together de verdade. O que ainda podemos esperar de Gisele Suardi no futuro? Uau, que pergunta incrível! O que eu posso dizer sobre esperar é que, da mesma maneira em que eu falo sobre as pessoas não criarem expectativas, eu aprendi a não criar expectativas sobre a visão de futuro. E, ao mesmo tempo, sim, crio metas e projetos futuros, mas muitos deles vêm de eu entender a necessidade do momento, do mercado, aí vem da questão visionária, né? Essa questão de olhar para o mercado e entender o que a gente quer para o futuro. Então, cada vez mais, 2026, 2027, vai ser um ano de muito mais viagens e de muito mais eu colocar o meu conhecimento para ajudar as pessoas. Porque num certo período, nos últimos anos eu fiz isso, depois eu vim mais para os bastidores como estratégia de fazer crescer os negócios, e agora é a Gisele estando mais em lugares, em eventos, em oportunidades, para daí sim conseguir chegar a um novo momento da nossa carreira, não só da minha carreira, mas da nossa carreira como empresa, principalmente para os próximos planos. Sensacional. E eu quero ir para o nosso encerramento, dizendo que se hoje eu tenho aqui um plano de futuro, inclusive americano, ele se deve muito a você. Te agradeço muito sobre isso. Te agradeço também, agradeço, né, aqui publicamente ao meu parceiro, ao meu grande parceiro aqui em Orlando, o Drix Media Group, que tem nos apoiado e oferecido esse episódio para vocês. Então sigam o canal para a gente também privilegiar todos esses empresários, executivos, né, que apoiam projetos grandiosos como esse o nosso. E se o futuro pede intenção, a minha hoje, sem dúvida, foi mostrar que vocês também conseguem através dessa história de como ela consegue, Gisele Suardi. Muito obrigada. Muito obrigada.